Cara, olha que interessante isso aqui, tá? Se você pesquisar nas principais filosofias, tá? Sempre vai ter um conceito muito antigo que aparece em várias tradições de sabedoria, tá? E eu adoro pegar padrão. Eu sou uma máquina de pegar padrão, tá? Porque Fê, como que você viraliza tanto no Instagram? Cara, por que eu tô sempre vendo Fê por aí? Cara, simples, eu sou uma máquina de padrão. E eu faço isso com o meu trabalho e também faço isso com o conhecimento e eu aconselho você a fazer isso também, tá? Padrões é o que faz você entender o que funciona e entender o que não funciona. Pra você repetir, ter sucesso na sua vida. Olha só esse padrão que interessante, tá? Que eu encontrei. Na filosofia existencialista, tá? Jean Paul, aquele John Paul, esses caras Sartre, né? Sei lá qual que é o nome desses caras, nome complicado da porra. Que esses filósofos malucos, olha, eles falavam sobre viver de forma autêntica, né? Há muito tempo já, ou seja, guiado pelas próprias escolhas e valores e não pelos padrões sociais ou pelas expectativas dos outros. Para eles, viver pelos outros é cair na má fé, uma forma de negar sua própria liberdade, ou seja, negar sua própria liberdade é viver pelos outros e não na sua autenticidade. É aí que surgiu a palavra autenticidade ou unicidade. Entender o seu jeito único de ser e se entregar e ter coragem de desagradar e ser também egoísta. Ser um cara egoísta ao ponto de falar, eu vou viver do jeito que eu quero e foda-se. E eu vou dar mais atenção pra mim, tá? Pra minha vida, pros meus interesses, do que pelos outros. Porque eu sei que a minha vida, o meu sucesso, o meu shape, o meu corpo, a minha mentalidade, se eu não resolver construir, ninguém vai construir esta porra por mim. E eu preciso fazer acontecer, certo? Então, olha, eu achei mais coisa. Eudaimonia, que é uma filosofia aristotélica, inclusive, né? Aristóteles dizia que a vida boa é aquela guiada pela realização da própria essência e não pela aprovação externa. Os estoicos reforçam isso. A opinião dos outros está fora do seu controle, o que importa é a sua virtude e como você age diante da vida. Olha só mais, individuação, de Carl Jung, tá? Na psicologia, Jung chamou de individuação o processo de se tornar quem você realmente é, ao invés de viver como uma cópia do que a sociedade espera de você, ou pais ou grupo esperam de você. É a ideia de integrar a sua sombra, ou seja, as suas imperfeições, aceitar as suas contradições, aceitar que você muitas vezes vai pensar de uma forma ou ter uma personalidade que algumas pessoas não vão gostar, e viver alinhado com o seu próprio eu. Quer mais? Autorresponsabilidade radical. Jordan Peterson e David Goggins, que são esses caras pensadores também da atualidade, tá? Modernos, né? Então, autores contemporâneos da nossa geração, eles repetem o mesmo princípio com palavras como assumir 100% da responsabilidade pela própria vida e parar de buscar validação externa ou colocar a culpa nos outros e colocar você como prioridade para viver de acordo com a sua missão. Olha só essa ideia aqui. Esse texto aqui eu tirei de um livro que eu tava vendo, que eu não lembro se chamava Soberania Interior ou era o nome da técnica. Eu lembro que eu anotei e deixei pra falar nesse vídeo. A ideia de que você é o rei do seu próprio território, tá? Sua mente, suas escolhas e sua vida. Viver pelos outros é abdicar do trono e entregar a coroa para qualquer pessoa que opine sobre você. Quando você decide viver por si, você assume o governo da sua própria existência. Na prática, esse conceito se conecta a várias tradições. E os estoicos chamariam isso de autarquia, né, ou autossuficiência. Basicamente, cara, em todas as tradições, todos os livros de autoconhecimento, em todo lugar, fala para você ser egoísta. Seja um cara que pense em você, que vive pelos seus princípios, que é autêntico, que não vive pelos outros, que vive por você. A maioria das pessoas vive pelos outros. E o que é viver pelos outros? Você decide ou espera decidir o que meus pais querem que eu faça faculdade, ou o que minha mulher acha que eu devo seguir de emprego, o que os meus amigos estão seguindo de emprego que eu também posso seguir, o que a sociedade está falando que está dando certo, que é um negócio que eu preciso abrir para dar certo. Para onde todo mundo está indo, para onde a boiada está caminhando, para onde a rataria tá indo, a corrida dos ratos, aonde todo mundo tá indo, cara. Seja o cara do contra, seja o cara que começa a viver pela tua vida, pela sua filosofia de vida, mas também não seja o tipo de cara que quer convencer ninguém de nada, cara. Eu nunca vou esquecer da história de quando eu comecei a falar sobre desenvolvimento pessoal. As pessoas não acreditavam em mim, as pessoas falavam, pô, isso é coisa de autoajuda, ninguém não usavam o termo coach ainda.
Usavam o termo autoajuda. Pô, frasezinha clichê de autoajuda, que porra é essa? Aí veio o coach. Pô, frasezinha de coach, que porra é essa? Então, a vida inteira, hoje eu sou muito respeitado, não tem como, né? O resultado fala por si só. Mas na época, cara, era muito difícil. Eu falava que eu tava estudando desenvolvimento pessoal e as pessoas falavam pra mim que, cara, eu tava maluco, que onde que eu ia prosperar, ganhar dinheiro, viver uma vida baseada em desenvolvimento pessoal. Ou pior, quando que uma pessoa ia falar naquela época, 2017, 2016, 2015, que ia trabalhar com a internet e ia dar certo, que a internet era o futuro, que a internet teriam grandes milionários, multimilionários com a internet, iam fazer grandes negócios, ou ser grandes produtores de conteúdos e referências mais famosos do que os atores e apresentadores da TV. Pô, isso é surreal. É muito louco como você sempre vai viver em uma época onde vai julgar algum conceito, algum caminho ou uma filosofia de vida. Em alguns anos essa filosofia de vida realmente vai ser real e os loucos daquela época vão se tornar gênios. E isso se repete ao longo de todos os anos da jornada da humanidade de evolução. Sempre foi assim. Eu falo, inclusive, no Manual Proibido sobre esse conceito de autenticidade, né? Inclusive, eu vou tentar buscar aqui pra vocês, cara. Eu falo sobre autenticidade porque, pra mim, a autenticidade é um dos poderes mais profundos do conquistador, do homem que se comunica bem. Ser um homem autêntico é muito mais do que, pra mim, eu tenho a minha personalidade, eu falo do meu jeito. Não, é muito mais do que isso. Pra mim, a autenticidade é aquela pessoa que ela consegue entender exatamente qual que é a verdadeira face dela. Todo mundo tem uma face que esconde dos outros. Todo mundo tem uma face que esconde de alguns amigos ou uma face que esconde da família. Com um grupo de amigo é um, com outro grupo é outro. A gente vai se adaptando e se moldando e tá tudo bem. Somos camaleão, né? Somos camaleões, a gente precisa ser camaleão social. Eu sempre falo sobre ser um camaleão adaptável. Mas tem gente que realmente muda de personalidade. Tem gente que realmente se transforma pra se encaixar. Tem gente que mantém relacionamento de merda por anos porque não consegue sair, porque não tem autenticidade, não tem amor próprio. Eu tava agora saindo da academia, né? E eu vi uma menina, minha mulher, a recepcionista da academia. Pô, Fê, nossa, me ajuda com uma coisa. Você não faz mentoria individual? Eu faço mentoria individual, tá doido, eu já tô gigante. Não tem como, né? Há 2 anos que eu não faço. Mas o que você precisa? Eu sempre, cara, se você me reconhecer, eu sempre vou tentar te ajudar o máximo possível. Eu sou um cara, mano, do mesmo jeito que você vê aqui no vídeo, no vídeo eu sou mais agressivo, pessoalmente sou bem doce, sou bem de boa. Mas se você pedir, obviamente eu vou te ajudar. E ela falou, né, que tá com um cara e que tá se envolvendo com esse cara há 6 anos, 6, 7 anos, não consegue desapegar do cara e o cara fica enrolando ela. E eu falei na cara dela, você não tem amor próprio nenhum, você enxerga esse cara como uma figura paterna que você não teve. E ela realmente, não tive presença do meu pai, eu vejo ele como uma figura masculina e eu, sim, tá aí, velho, você matou. E ela não tem autenticidade nenhuma, são pessoas que normalmente não conseguem ficar sozinhas, pessoas que normalmente escutam outras pessoas e acabam fazendo o que as outras pessoas falam pra elas fazerem. Então, você tem que fazer tal faculdade, tá bom. Você tem que fazer tal emprego, tá bom. A pessoa escuta todo mundo menos ela mesma. Quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser. Sempre. Isso funciona com tudo. E direto eu entro nessa porra desse pêndulo. É muito difícil eu não entrar de novo nesse pêndulo. Eu vou explicar pra vocês. Antigamente eu tinha o pêndulo dos meus pais. Eu cheguei numa certa idade e aí basicamente eu cheguei no momento que eu falei, bom, agora eu preciso escolher uma lista de profissão pra que eu escolha a minha faculdade e seja alguém na vida. Olhei pra merda da lista e falei, caralho, não tem nada aqui que eu quero ser, cara. Eu sou o cara do marketing, eu vim de uma família de vendedor. Talvez marketing seja o que eu amo, mas eu não sei, não tenho certeza. Será que é esse tipo de marketing? Gôndola de mercado? Propaganda de TV? Não sei, cara, eu ainda vou ter que me encontrar. Mas tá bom, meus pais concordaram, falando que é legal, vou escolher marketing. Beleza, escolhi marketing. Caralho, velho, não tá me entregando o que eu preciso. As pessoas não estão vendo o marketing do futuro, que é o marketing da internet, anúncio, vídeo, conteúdo. As pessoas não estão enxergando isso. Vou largar a faculdade dessa porra antes de terminar e vou focar nesse marketing aqui. Tá no computador, tá brincando no computador, largou a faculdade, agora fica brincando nesse computador e não tem futuro. Vai arranjar um trabalho de verdade. Mais um pêndulo da sociedade tentando me puxar de volta pro trabalho tradicional, pro caminho da boiada tradicional, que é o caminho da segurança. As pessoas querem a segurança, as pessoas não são autênticas de forma natural. Eu vou te explicar, você vai entender até o final desse vídeo o que é verdadeira autenticidade, tá? Aí mais um pêndulo, você tem que arranjar um emprego de verdade, sai desse computador. Aí eu mais uma vez forçando, teimoso. Eu acho que o homem de sucesso, ele precisa ser teimoso. O homem autêntico, ele tem uma característica, ele é teimoso. Ele é curioso e teimoso.
curioso o suficiente para explorar novas óticas. Ninguém tá olhando para cá, mas e se tiver alguma coisa aqui? Tem algum mundo aqui? Pô, interessante, se eu explorar um pouquinho mais. Teimoso, não vai dar certo, isso aí é muito novo, para de mexer com isso aí você tá brincando, vai arranjar um emprego de verdade. Não, eu sou teimoso, você não sabe de nada, tem coisa aqui que eu tô vendo que você não vê. Quando você é teimoso ao ponto de enxergar que tem uma visão a longo prazo que a maioria das pessoas não tem, e você é curioso ao ponto de continuar explorando, e ainda é persistente ao ponto de mesmo não dar certo, você continuando batendo a cabeça e fracassando, porque você sabe que existe alguém que ganha dinheiro com isso, alguém que faz acontecer, e você respira a porra do mesmo oxigênio, você vai dar um jeito de ter o mesmo resultado que essa pessoa. Quando você é persistente e ainda é consistente, então, teimoso, curioso, persistente e consistente, então, persistente, mesmo na merda, mesmo fracassando, eu vou continuar, eu vou voltar, vou levantar poeira, vou sacudir a poeira e vou voltar a fazer. Consistente ao ponto de, com pouco resultado, eu continuo fazendo o que tem que fazer, porque eu sei que faz sentido. E eu sei que eu só vou ganhar a longo prazo. No jogo de longo prazo, ninguém me ganha. Você é fracassado. Espera mais alguns aninhos aqui que eu sou maluco, porra. Eu não desisto. Agora eu sou só uma página de 10 mil. Já vou ter 5 milhões. Espera. Que 5 milhões, seu povo? Tá doido? Isso é loucura. Hoje não falam Hoje me respeita. Não tem jeito. É isso que você tem que fazer. Essa autenticidade. Aí depois, se você continua, aí no caso eu continuei, né? Não vai dar certo, continuei. Pum, primeiro resultado. É sorte, hein? Cuidado, volta. Melhor não, hein? Sorte de principiante, isso não vai dar resultado. Te deu uma renda extra ali, mas não vai resultar. Não pode se transformar num negócio. Mais um pêndulo, mais uma vez a sociedade tentando me puxar de volta pro caminho tradicional. E eu, teimoso, curioso, persistente, consistente e maluco psicopata. Tá? Mais uma vez. E o que acontece? Você vence o pêndulo. Para mim, você só conquista a real autenticidade quando você consegue ser teimoso ao ponto de negar o caminho tradicional, curioso ao ponto de querer explorar outros caminhos sozinho, tá? Persistente ao ponto de, mesmo sozinho, você fazer a parada, fracassar, sacudir a poeira e tentar mais uma vez. Consistente de entender que o real jogo é do longo prazo e que para ter resultado você precisa por muito tempo fazer a mesma coisa e que mesmo vendo pouco resultado eu vou continuar dando o meu melhor. E maluco, obcecado e psicopata, que para mim entra na questão de alma, que é uma coisa do indivíduo que alguns indivíduos têm, outros não têm. Talvez metade das pessoas que estejam assistindo esse vídeo tenha, outra metade não tenha. Talvez tenha pessoas que não vão entender o que eu tô falando aqui nesse vídeo. E tem pessoas que vão sentir no coração o que eu tô falando. Uma farpa na cabeça, alguma coisa que diz, caralho, eu me identifico, eu não sei explicar, mas Fê, eu me incomodo com a minha realidade. Se hoje você tem um sentimento de que você se incomoda com a sua realidade atual, deixa eu te falar um segredo que eu queria muito ouvir quando eu era moleque, eu tinha esse mesmo sentimento. Agora é duvidoso. Sabe por que é duvidoso? Porque você não teve resultado. Então não é palpável. Você só tem um sonho. E você muitas vezes confunde esse sonho com muitos pêndulos e pessoas falando que você é um fracassado e que você tem que voltar para o caminho tradicional. Muitas vezes você se questiona. E se essas pessoas estiverem certas? E se realmente eu só for um sonhador maluco? E se realmente elas estiverem certas e não for para mim? Você se questiona. Aí que entra o último ponto. Se você for essas 4 coisas, você pode ter resultado. Mas se você não for um pouquinho maluco, psicopata, ao ponto de falar, meu amigo, se alguém conseguiu, eu também vou conseguir, não tem como. Esse é o ponto. Seja maluco pela tua paixão. Curioso, teimoso, persistente, consistente e psicopata. Maluco doido. Você constrói uma autenticidade. Ou seja, uma nova forma de enxergar o mundo. Uma nova forma de viver a vida. Uma filosofia de vida única, que é só tua. Inclusive eu aconselho para você a página 165 do Manual Proibido, que é Poder Pessoal. Eu preciso que você veja essa página, esse capítulo depois desse vídeo. Também preciso que você veja o Poder do Foda-se, tá? Que tá na página 161, que são técnicas bem poderosas para você aplicar isso na sua vida.
e também desenvolvendo carisma inato na página 171. E o último, autocontrole e poder interno na página 179 para você aguentar a pressão desse processo. Clica no primeiro link da descrição, garanta o Manual Proibido, que são técnicas totalmente práticas para você se desenvolver e se transformar em um homem extremamente confiante com uma presença que você nem imaginava que poderia ter. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.